pessoal ele já está ganhando consciência de que o governo ele tem todos os dados lá com ele. Então, os aplicativos mandam a declaração informando quanto foi o seu repasse. As maquininhas de cartão, a mesma coisa. O Pix foi inventado pelo governo, então é claro que ele tem todas as informações ali. O que sobra? O dinheiro, que está cada vez mais escasso, né? Sim. A cédula. Fala, galera! Começando agora mais um episódio da 8ª temporada do nosso podcast Falando de Delivery. E você que está acompanhando essa temporada, como eu sempre venho falando, ela tá fora da curva. Eu gosto de todas. Quando me perguntam qual é o episódio que você mais gosta, é uma maluquice. Não consigo definir, né? É quase que aquele negócio de você perguntar qual filho você mais gosta. Mas, de fato, eu tô sendo muito desafiado nessa temporada com temas, com alguns assuntos onde a gente está aprofundando um pouco além do que é acostumado. E no episódio de hoje não vai ser muito diferente. Eu tenho um convidado aqui que ele já é figurinha repetida. Quem acompanha o Falando de Delivery, não só no podcast, mas nas redes sociais e nos eventos, já viu bastante ele, um cara que acabou se tornando muito mais um amigo do que um patrocinador do nosso canal. E uma coisa bem interessante foi que quando a gente se tornou parceiro de negócio através do Falando de Delivery, a gente falou, então vamos gravar um episódio junto. A gente estava iniciando uma parceria, uma relação, e eu achei interessante trazer ele pra gente gravar. Só que ao longo do tempo, as pessoas foram falando que, cara, foi naquele episódio que foi gravado junto com os meninos do Sampa Burger, com o Jean e com o Júlio, que elas conseguiram abrir o olho para algumas coisas importantes que normalmente a gente negligencia, seja por a gente não gostar, seja por a gente não entender, achar que aquilo não é o principal, mas é um tema que se você minimamente não olhar, não souber o que você está fazendo, você pode quebrar o seu negócio. Pode fazer você deixar dinheiro na mesa, a gente vai falar disso também, mas eu acho que é importante você saber que, feito da forma errada, você vai quebrar o seu negócio no futuro. Então você já sabe mais ou menos de quem que eu estou falando, o contador dos restaurantes, vamos dizer assim, Daniel Segura, dos contadores dos restaurantes. Tudo bom, Dani? Tudo bem, prazer estar aqui mais uma vez e bora destrinchar conteúdo que é um tema difícil, né, de ser entendido, então vou trazer aqui também da forma mais simples possível, né, tentar trazer de uma forma leve também, porque o pessoal costuma fugir do contador, né? E eu vejo que a gente está fazendo um negócio legal no mercado, que a gente está se aproximando eles do contador, que é muito legal. Eu vi pela nossa palestra, né, que a gente fez num evento. E o pessoal está cada vez mais se aproximando para saber. Porque, de fato, assim, os números, eles ditam a regra do jogo e o pessoal está entendendo isso porque as margens de lucro estão ficando pequenas, né? Exato. Então, acho que a gente tem bastante coisa aqui para falar de contabilidade. Não, boa. Tem uma listinha legal aqui. E eu acho importante a galera entender. Você falou que a gente estava junto lá no evento do Edu. Eu acompanhei sua palestra de ponta a ponta. Você também participou de um painel do nosso evento de outubro. E uma coisa que eu acho que vai acontecer aqui no podcast. Então, a gente, no nosso papo, a ideia não é que você saia daqui especialista em contabilidade ou que entenda 100% tudo, mas que você veja os assuntos que a gente vai passar, então não saia desse episódio, você consiga ter noção se você está fazendo certo ou errado, se você está boiando naquele assunto e qual que é a importância desse assunto, qual a consequência que isso pode trazer. Igual o Daniel falou, de situações que podem fazer você estar perdendo dinheiro e aí você reclama de margem, achando que a situação da margem você tem que vender mais. Na verdade, você precisa otimizar os seus custos e o imposto entrar nisso. Ou situações que você está colocando sua empresa em risco por causa de alguma multa que você pode estar correndo o risco de levar por algo que você não está fazendo. Então vai ser muito importante, no evento eu vejo isso. Quando fala assim, vamos falar de contabilidade, aí a galera no evento já fala, putz, tem gente que já pega o celular. Ao longo do Daniel ir falando, as pessoas vão, opa, isso aqui eu não faço, opa, se eu não fizer isso, o que pode acontecer? Quando chega na hora das dúvidas, todo mundo tem dúvida. E aí, esse episódio é para ser isso. Se você tiver alguma dúvida, depois do episódio você procura eles, vai passar o QR Code aqui em cima agora, legal. Chama o time do Contador dos Restaurantes, eles têm um time, de fato, capacitado hoje. Mas para a gente começar com o nosso podcast, com o nosso episódio, dá uma introdução de como que é a situação do Contador dos Restaurantes hoje. Quantos clientes vocês têm em média? Qual é a área de atuação de vocês?
Legal. Hoje nós somos um grupo, né, chamado Grupo Segura, onde a gente tem 2 segmentações, né? Restaurantes e cartórios, né? Totalmente aleatório, Sim. né? Diferente, mas é porque eles são muito específicos. Tem muitas coisas, tem muitas particularidades tributárias em cada um desses segmentos, tá? Onde é uma contabilidade mais minuciosa, mais difícil de se fazer, e as contabilidades, elas tendem a não dar foco nesses 2 segmentos, né? E até por conta de oportunidade, a gente traz esses 2 segmentos para a gente trazer o cliente até a gente. Se eu for pegar hoje, existem mais ou menos 82 mil empresas de contabilidades no país. Conheço no máximo 6 contabilidades que são especialistas em restaurantes. Então, tem um grande mercado aí. Sim, e o mercado de restaurante ele tem muita especificidade, né? Tem coisas que são, cara, só daquele mercado, e que se o restaurante não entender, ele deixa o dinheiro na mesa, né? Tudo. Na verdade, na parte tributária tem particularidades, na parte de pessoal tem particularidades, na parte de parceiros, né, que são os prestadores de serviços, mais conhecido como freelances, também tem particularidades. E a gente traz também outras vertentes, não só da parte tradicional da contabilidade, mas também da parte de números, né, que é precificação. A gente ajuda os restaurantes, que a gente vê que é uma dor no mercado. Então, a gente também começa a trabalhar particularidades do mercado que ele não vai encontrar em nenhuma outra contabilidade. Legal. Né? E hoje, assim, a gente está com mais de 500 clientes. A gente cresceu muito rápido quando a gente começou a segmentar, porque a gente entendeu e viu que o mercado estava em dor. Principalmente, até na chamada da minha palestra, 70% dos restaurantes que vêm até a gente identifica que estava pagando mais imposto, por conta das particularidades. É muita coisa na parte tributária que tem que ser muito minucioso para pagar o imposto correto, né? Não é menos imposto, né? A gente leva isso como marketing. Não é que eu vou reduzir o seu imposto, só que você não vai pagar o que você não Você não vai pagar mais, né? Você vai pagar o certo. E mais de 70% que chega até a gente estava pagando errado, estava pagando a mais. E os outros 30%? Eu costumo dizer que os outros 30% só não pagavam porque são negados. Aí não tem como pagar mais nem menos. Não tem como pagar mais, né? Mas os que faturam, de fato, né, fazem o faturamento para fazer os impostos, muitos pagam a mais. Tem um ponto muito importante. Muitos que chegam até a gente não emitem cupom fiscal. E o não emitir o cupom fiscal pode ser uma facilidade para o delivery, para o restaurante, mas ali você vai ter que pagar a alíquota cheia no faturamento cheio. E se você vende bebidas, por exemplo, a alíquota é menor. Então, você está deixando dinheiro na mesa, que é quase a metade do imposto, a bebida. Então, você começa a deixar dinheiro na mesa. Por praticidade, você acaba perdendo aí 2% que hoje em dia, né, na margem, como ela está cada vez mais apertada por conta de vários fatores, mas principalmente a tecnologia, 2% não, certo, já paga a contabilidade, já fica de graça ainda a gente te dá um troquinho. Eu ia falar, 2% na margem do mercado de restaurante hoje, não quero entrar a fundo em precificação, e principalmente quando a gente fala de média nacional. Mas, cara, principalmente falando de delivery, falam que no delivery, se você tem uma média de 5% de lucro que sobra no final, cara, você tá bem com 15%. Com 10% você não tá bem, mas tá aceitável. Então, olha qual o impacto dos 2% lá na ponta de que sobra. Infelizmente, e aí eu sei que não é por ego, mas é por falta, às vezes, de conhecimento profundo, tem gente que acha que ganha 50% com o seu delivery, que ganha 100%. Mas não, você não ganha e você vai ficar na briga de 2% que eu economizo aqui, 4% que eu economizo ali. E para falar do início que você puxou, que foi a questão do cupom fiscal, eu acho legal, a gente vai trazer pontos meio que, de certa forma, polêmicos aqui, um pouco assustadores, mas importantes. Sim. Você falou a pessoa não declarar, não tirar o cupom fiscal. Hoje, o governo, ele sabe tudo que acontece, né? Você acha que por você não fazer o processo de emitir o cupom fiscal, você não tá dando esse dado pro governo. Mas no final do dia ele tem, né?
Sim. Mas qual que é o problema hoje? O pessoal ele já está ganhando consciência de que o governo ele tem todos os dados lá com ele. Então, os aplicativos mandam a declaração informando quanto foi o seu repasse. As maquininhas de cartão, a mesma coisa. O Pix foi inventado pelo governo, então é claro que ele tem todas as informações ali. O que sobra? O dinheiro, que está cada vez mais escasso, né? Sim. A cédula. Cara, né? eu não lembro quando foi a última vez que eu andei com carteira. Eu também não. É só aproximação com o celular. Exatamente. Ou o pessoal hoje em dia faz muito Pix, né? Que substituiu o dinheiro, a cédula. Que foi também uma estratégia muito boa do governo, né? Para ter o controle sobre o dinheiro. Por isso que não tem taxa. Por isso que não tem taxa. Né? Não existe almoço grátis, né? Então, foi criado justamente para diminuir a quantidade de cédula para ter menos custo, óbvio, mas também para ter um maior controle sobre onde está o dinheiro do país e onde está circulando. A rastreabilidade. A rastreabilidade. Está cada vez mais difícil esconder do governo. Mas o pessoal ele já está tendo essa consciência, né? O que acontece? É que muitas das vezes, por falta de organização, o cara não emite o cupom fiscal. Só por falta de organização. De hábito. De hábito. Então, aí chega no final do mês, manda o faturamento para a contabilidade. Ó, faturei 150 mil, faturei 100 mil. Tá, mas cadê os cupons fiscais para a gente fazer aqui, né, o detalhamento, cada item? Ah, não emitiu o cupom fiscal. Porra, perdeu dinheiro. Tá pagando imposto a mais. Não é que tá sonegando, né? Não tá pagando imposto. Tá pagando, mas tá pagando imposto a mais. Ah, dá para recuperar isso? Também não. Como é que você vai recuperar se você não está colocando o cupom fiscal e os itens, a NCM, que a gente acha que vai entrar, né, sobre isso, as NCM corretamente, não tem como. Ou seja, é um dinheiro perdido. Vai fazer sobre o faturamento. Muitos casos que chegam até a gente, ele fala, mas o meu contador antigo me pediu o faturamento do iFood, das maquininhas, eu passava para ele. Está pagando mais imposto. Não é assim. A Receita Federal não vai reclamar, tá, gente? Não vai reclamar, não vai fazer um reembolso na sua conta. Exatamente. Ou seja, é um dinheiro perdido. Então, essa consciência ela está acontecendo, só que você está deixando o dinheiro na mesa, está perdendo dinheiro, porque essa consciência está válida, só que você, por falta de organização, muitos, né, por falta de organização, não emite o cupom fiscal e, consequentemente, não dá para a gente diminuir a carga tributária, que é principalmente das bebidas. Tá, animal. Acho que deu um ótimo contexto. E aí você falou de alguns pontos que a gente vai entrar aqui. Um desses foi das bebidas, é algo que é maluco. Porque, como eu já estou acostumado a escutar, sempre que você fala, eu já sei. Na verdade, quando alguém me pergunta de vocês, eu já falo, ó, primeira coisa, isso. Mas todo lugar que você vai, tem gente que fala, putz, eu não faço isso. Sim. Mas segura um pouco. Vamos tentar seguir uma linha aqui sobre o imposto. Acho que tem uma coisa que você falou no palco do evento que é muito importante para todo mundo. E você que quer saber sobre entregador, a gente vai chegar lá. Que é sobre você ter multiculinárias, por exemplo, como que isso fica dentro do imposto. E mais do que isso, porque às vezes a pessoa tem empresas fora do segmento de restaurante. Tem gente que acha que por separar o enquadramento, agora vai começando a ficar complexo, presta atenção. Por separar os enquadramentos, então ela tem 10 empresas dentro do Simples, ou sei lá, dentro do MEI, em qual o enquadramento que seja. O faturamento da pessoa física é separado na receita. Só que no final do dia, se você tem 10 empresas no Simples e juntas elas estão estourando o que você pode, essa receita inteira ela vem somada para sua carga de pessoa física. E as pessoas acham que não, que isso não é somado. No final do dia, a receita ela soma. Não importa se uma empresa chama A, outra B, outra C. Ela junta tudo e fala, é tudo do Daniel. É isso, né? Sim, o limite do faturamento do Simples Nacional, ele é pela empresa e pelo sócio. Né? Então, o sócio, juntando todos os CNPJs, se tiver passando do limite, ele desenquadra para presumido lucro real. Se eu tenho 2 empresas e uma dessas empresas estoura, respinga na outra. Exatamente. E aí a outra também é obrigada a desenquadrar, mesmo que o faturamento da outra seja baixo. Sim. E eu vou pagar o imposto como se eu tivesse desenquadrado por todas.
nesses casos aí, o que acontece, né? A gente tira o sócio de uma empresa, né? E aí fica só em uma ainda no Simples Nacional, que é comum no mercado, trocar o sócio. Mas o que acontece hoje no mercado de restaurantes, de delivery, que é muito comum, tá? Até por conta disso que é bom ter, né, especialistas para saber o que está acontecendo no mercado. Tem duas coisas, né? Essa multiculinária, que as pessoas, elas falaram, bom, a minha cozinha ela pode ser uma dark kitchen também, uma dark kitchen minha. Né? Então, eu vou vender aqui para tudo que é lado. Vou vender pizza, vou vender hambúrguer, vou vender açaí, vou vender... Eu vou otimizar o espaço e o tempo. Exatamente. A produção, né? E usar a mesma produção. Então, você acaba diminuindo também o custo de pessoal e tal. Isso está acontecendo no mercado. E aí eu vou explicar como que funciona a parte de regularização disso. E outra coisa que está acontecendo no mercado é por conta dos aplicativos, posso falar? Do iFood, Claro, né? pode. É patrocinador aqui. Por conta do iFood, o pessoal entendeu que o iFood é uma rede social. Então, quanto mais contas, mais visibilidade. Né? E aí, abre-se um monte de loja lá, porque para o iFood abrir um restaurante novo, ele precisa ter um novo CNPJ. Antes o iFood liberava 3 lojas por CNPJ. Agora... Hoje não mais. Quem surfou essa onda, surfou. Agora não surfa mais. Então é uma loja por CNPJ e o endereço tem que ser diferente. Né? Acho que esses são os 2 requisitos do iFood para abertura de loja. Nem que você coloque loja 1 e loja 2, mas tem que ser diferente. Então tem 2 casos. Para segregar ali os alimentos, né? E outro para ser uma estratégia de vendas. Né? Isso está acontecendo muito no mercado. Para segregar os alimentos, que também não deixa de ser uma estratégia de venda, porque aí o cara faz várias marcas dentro da cozinha dele e também faz várias lojas, né? Para você ter CNPJs diferentes, diversos, né? E aqui eu não estou falando de matriz e filial, eu vou tentar, né, falar o mais simples possível. Quando ele segrega para poder segregar o imposto, porque quanto maior o faturamento, maior a alíquota do Simples Nacional, quando ele faz isso para segregar o imposto, ele tem que ter um argumento muito forte para fazer isso. Né? Então, por exemplo, dentro da minha cozinha eu tenho uma hamburgueria que se chama Jack Bus e uma pizzaria que se chama Rebeca. E aí eu tenho 2 CNPJs diferentes, 2 lojas diferentes, dá para se fazer, dá para segregar. Pode ser outros sócios e tudo mais. Aí você também segrega o seu imposto, ou seja, você vai pagar menos impostos nas 2 atividades. Certo. Deu para entender, né? Deu. Aí diminui o faturamento, né, dos 2, não vai ser a alíquota do faturamento junto. Tá. Ficou claro. Tem que ter argumentos para convencer que isso não é para sonegação. Uhum. Mas aí tá nítido que não é. Né? Uma pizzaria, uma hamburgueria, uma chama Jack Bus, outra chama Rebeca, só compartilha a mesma cozinha. Tá. O sócio pode ser o mesmo, só que aí ele não conta para alíquota, mas conta para sair do Simples Nacional. Então, se você tem o mesmo sócio na hamburgueria e na pizzaria, ele só vai contar pro limite, mas o imposto vai ficar segregado. Tá? Então, não pode ultrapassar o limite do Simples Nacional. Aí, se for outros sócios, aí pode continuar que não conta por o limite do Simples Nacional e fica segregado o imposto. De novo, tem que ter argumentos muito bem claros para isso. Tá. Um ponto. Com o que eu vou tendo de dúvida, eu vou te cortando, porque Sim, provavelmente é o que a audiência está tendo de dúvida e talvez é isso que o cara vai, às vezes, parar de assistir ou pular porque ele se perdeu. O racional eu estou entendendo. Só uma coisa que eu acho interessante deixar claro. Não achem que esse negócio do limite, a gente falou, mas acho importante repetir, o iFood mesmo tem obrigação de repassar para frente a informação, né? Sim, com certeza. Então, eu não declaro, mas você está vendendo no iFood, cara, não é obrigatoriamente, automaticamente você está repassando. E obrigatoriamente também. Que é obrigação, né? Sim. E outro ponto. Você falou da alíquota, do limite e do quanto você paga. Uma das coisas mais agressivas no Simples, quando você desenquadra do Simples hoje, é o quanto você paga, por exemplo, por funcionário, né?
Que vai, acho que para torno O de lucro 27. presumido e o lucro real é 20% a mais de INSS patronal. 20% a mais. Aquele INSS que às vezes não, né? Vocês recebem o INSS que é o GPS, né? Que é 8% que você acha que está pagando, mas está descontando do colaborador. Quem paga é o colaborador. Aquilo você não paga. Quando você vira lucro presumido e lucro real, você começa a pagar 20%. Né? Então tem os 8% que é descontado do colaborador, mais 20% seu, da empresa. Totaliza 28% de INSS. É. Caramba, beleza. Já doeu aqui, eu acho que é aí em vocês também. Aí, a pessoa ela tem 2 empresas, né? Normal. Ela estourou o limite do Simples e as 2 empresas desenquadram. Na empresa 1, que foi a que de fato gerou o faturamento que estourou o limite do Simples, ela vai pagar lá os 28%, os 20% a mais por funcionário. Na empresa 2, que não estourou, mas como é o mesmo sócio, ela também vai pagar? Sim. Ela desenquadra junto, né? Então esses custos vão juntos. O que acontece na maioria dos casos é que quando vê que está chegando no limite, troca de sócio. Né? Quando existe a segregação. E aí você coloca os funcionários na empresa que... É bom salientar que a segregação ela tem que ter argumentos plausíveis ali, né? Plausíveis para ter a segregação. Se for só uma estratégia para pagar menos imposto, né? Na verdade não é uma estratégia, tá, gente? É uma manobra. Né? E aí vai da visão do fiscal, o entendimento. Que é até o que eu ia falar. A gente deu o exemplo da pizzaria e da hamburgueria. Se é só uma hamburgueria e vende só uma hamburgueria e está segregando... vai dar merda. Dá problema. E acontece muito. Quando começa a faturar muito, opa, vamos segregar porque eu estou pagando muito imposto. Né? Tá. Então, aí não tem argumentos plausíveis e aí fica um pouquinho mais difícil de defender a causa. Defender a causa, né? Tá. Mas aí eu tinha só o balcão, salão e eu resolvi ir pro delivery, só que é uma sobrecarga porque aumentou muito a demanda e tal, eu tive que trazer um sócio e aí por isso que eu segreguei, porque eu não queria liberar o salão, só tô dando um exemplo, tá, gente? Não queria liberar não queria ele na sociedade do salão, mas só na sociedade do delivery. É um argumento. Aí faz sentido. Mas tipo, assim, vou trazer um sócio operador pro delivery. Sim. Aí beleza, aquele cara ele não tem que ser responsável pelo faturamento do delivery e do salão. Exato. Documentem. Agora, se são, né, os mesmos sócios. Casal, por exemplo. O marido tá na sociedade do delivery e a esposa do salão. Exatamente. O cara vai falar, cara, você tá sendo esperto. É isso? Exatamente. Se são as mesmas pessoas, ou casal, como você disse, ou irmãos, enfim, familiares. Pai, mãe e filho. Mesma linha de produção, ou seja, só hambúrguer, ou só pizzaria, ou só açaí, e 2 CNPJs, tem gente que faz MEI para a família inteira para colocar no... Se a justiça for em cima, ela vai bater. Sim. Tem um caso, um exemplo, porque eu gosto de trazer os exemplos bem drásticos, né? Teve um empresário lá em Fortaleza, não é do ramo de alimentação. Ele tinha barracas de camelô, né? Aqueles shoppings que tem as barracas de camelô. E se eu não me engano, ele tinha 1.000 mês dentro de uma barraca. Quanto? 1.000, para segregar o faturamento. 1.000? 1.000. Aí a Secretaria da Fazenda foi lá. E aí, o que eles fizeram? Pegaram o faturamento dos últimos 12 meses... Meu irmão, se esse cara fecha, ele morre, cai 10% da quantidade de MEI que tem no Brasil. Foi uma coisa muito drástica, assim, que virou noticiário. E, inclusive, ele foi preso por sonegação um tempo. Provavelmente já está solto, mas foi, né? Foi drástico o negócio. E aí, o que a fiscalização entende? Ele fez isso só para não pagar imposto. Então, vamos fazer o seguinte, pega o faturamento dos últimos 12 meses, tudo junto, provavelmente estava desenquadrado do Simples Nacional, joga tudo no lucro presumido ou lucro real. E vai pagar retroativa. Vai pagar tudo retroativo com juros e multa. E muita multa e muitos juros. Nossa, onde ele arrumou 1.000 CPFs, velho? Cara... Não faço ideia. Deve ter comprado uma lista. Enfim, não vou nem falar. Vai que o cara assiste o podcast aí, o episódio. Pois é. Isso não é legal se você está construindo uma marca, né? Tá certo ali que ele
provavelmente ele não tinha um brand, uma marca, mas eu já vi muito cliente chegando até a gente falando, não, eu sou pequeno, a Receita Federal nunca vai me ver. Não, não estou querendo construir a marca, não. Eu Só quero vender. só estou querendo ganhar o meu ganha-pão, né? Só que as coisas tomam cada dia mais novas proporções. Aí quando vai ver o cara, ele criou uma marca, né? Criou uma clientela, criou um nome que pode ser jogado tudo na lata do lixo por uma reportagem dessa, né? Ou por chegar uma cartinha da Receita Federal te cobrando milhões, né? E você não tem como pagar. E você não tem como pagar, e aí não é melhor, né, fazer tudo certinho desde o início, colocar o imposto, né, devidamente na sua precificação. E uma coisa que eu acho importante, você falou no certinho, e aí o que eu falo que as pessoas não podem, não devem jamais confundir, tá? Foca aqui. Fazer certo não tem relação com o que você acha que é justo. Muitas vezes a Exato. pessoa se perde falando assim, eu não acho justo eu trabalhar tanto, eu gerar tanto emprego, eu crescer, eu vim do nada e eu ter que pagar 20% a mais, por exemplo, em cima de um imposto para o governo. Você não acha certo isso, você não acha justo isso. Mas a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que seguir o que está lá no papel, na lei. E eu entendo você. Eu não estou falando que é fácil, mas é o que o Daniel trouxe aqui. Se você não fizer, infelizmente, você não vai poder ir na frente de um juiz e falar, eu não acho certo, eu não acho justo. Ele vai falar, o justo vem de justiça e o que está certo é o que está no papel. Então você precisa seguir isso, tá? Porque é o que ele falou, a gente nunca acha que vai vir com a gente. A gente vê tanta empresa na rua, principalmente quem tem delivery no Dark Kitchen, fala, cara, tem tanta empresa pro fiscal ir atrás, pro governo ir atrás, pro oficial de justiça ir atrás, e a gente acha que isso não vai acontecer com a gente, até a hora que acontece. Então, prestem atenção. Eu sei que é um assunto um pouco complexo, tira a gente da nossa zona de conforto, porque não é algo que a gente é acostumado a estudar. Muitas vezes a gente acha até que o contador está enrolando a gente, ou que ele não é competente o suficiente, e aí se tiver com esse problema de competência é só chamar os contadores. Mas a grande questão é a gente não falar assim, eu não vou ir atrás de saber o que acontece com a tributação do governo, dos meus impostos, porque eu não concordo. Você não está resolvendo o problema. Você está jogando ele para debaixo do tapete. E alguma hora alguém vai levantar esse tapete. Eu acho importante trazer, Daniel, porque as pessoas confundem. Eu também me frustro com o imposto. Sim, todo mundo se frustra, né? Mas o que é interessante também, até de conscientizar as pessoas, né? Todas as regras tributárias e a elaboração dos impostos, elas são feitas por aqueles que a gente elege na votação, tá? Então, não é justo, não sou eu que estou lá. Você tem uma parcela de culpa pelas pessoas que estão lá. Não quero entrar nesse mérito, né, de política, mas são pessoas eleitas pela população em democracia que estão lá construindo, né, a nossa tributação do país. O que a gente vai pagar lá na ponta. O que a gente vai pagar. Então, a tributação ela influencia não só no que você está vendendo e o que você tem que pagar, mas também em todas as responsabilidades do governo contigo. Então, porque por mais que você pague o Simples Nacional, dentro do Simples Nacional tem várias nomenclaturas, vários impostos, que cada imposto é destinado para a saúde, para a educação. Deveria, né? Não está indo, mas deveria, né? O INSS para aposentadoria, para previdência, né? Então, tudo aquilo ali tem um viés, né? viés. Tem um caminho a se seguir que foram criados por aqueles que a gente elege. Ou nossos pais elegeram no passado, nossos avós. Sim, aí a gente, né, paga também pelos nossos antepassados. Boa, legal. Acho que já deu pra gente dar um bom contexto. Acho que, pra você ter noção, a gente já tá gravando faz meia hora, parece? Nossa. Parece quase meia hora. Caramba. Mas eu acho que foi uma linha aqui muito boa que a gente veio de explicar, de que o governo ele sabe de tudo, Sim. da tributação, da importância da multiculinária, que é algo que você vem falando bastante ultimamente. Sim. Só para concluir Claro, essa fica à parte da vontade. multiculinária, para também trazer o que está acontecendo para a estratégia de vendas no aplicativo, no iFood, né? Então,
a pessoa, às vezes, ela tem uma hamburgueria, ela não quer fazer uma multiculinária dentro da cozinha, mas ele precisa de mais CNPJs para ter mais lojas no iFood, para ter uma estratégia de vendas. Tá. Né? E aí eu gosto até de trazer um exemplo de um cliente que veio até a gente, que ele tinha 18 lojas na cidade pequena dele, né? 18 pizzarias, que eu achei uma estratégia de guerrilha genial. Né? Que provavelmente devem ter poucas pizzarias na cidade dele, né? Que é uma cidade bem pequena aqui do interior de São Paulo. Não vou dar muitos detalhes, senão as pessoas às Vão vezes saber que é. conhecem. Né? Mas é uma pizzaria numa cidade bem pequena aqui de São Paulo, e ele tem 18 na cidade. Provavelmente ele tem mais 3 concorrentes, então no aplicativo, no iFood, vão aparecer as 18 dele contra 3. Né? Então é tipo aquele filme, né? 500. Tá, entendi. A estratégia dele era tudo com o mesmo nome? Não, aí é que tá. Ele fez uma estratégia de ter 18, porque ali ele não quer branding. Ele quer só dominância do território. Tá, legal. Lembrei de um caso, inclusive não tem problema de falar, que é o Roger do Califórnia, que é já foi convidado nosso, é cliente pela PDV, é um embaixador do Phone Delivery, que a cidade dele tinha 10 restaurantes no iFood, sendo que 2 era dele. Exato. Esse cara foi 18, então... 18, mais do que ele. Mesma cozinha, mesmo produto, mesmo dono, só que quando a pessoa abre lá o aplicativo... Tem, igual você falou, 18, tem 20, 18 é dele, até quando a pessoa não quer comprar dele, ela compra dele. É isso. É isso. E aí existe uma régua, né, para isso, né, do certo ao errado, tá? O certo é ele abrir uma matriz e filiais, que é o CNPJ 1000 contra, 2000 contra. Exatamente, que é diferente de segregar, né? Porque como ele tem só uma linha de produção no categoria restaurante, só. Uma pizzaria... Então, ele não pode segregar porque não tem argumentação de segregar que eu falei aqui anteriormente. Então, ele tem que fazer a matriz e filiais. Que aí você pode ter mais de um CNPJ sendo matriz e filiais. Por quê? Porque tanto a matriz quanto as filiais, ela junta o faturamento para pagar um imposto só. Então, você não segrega o imposto. E os nomes podem ser diferentes? Pode ser diferente. Então, funcionaria na estratégia. Sim, funciona na estratégia, né? O nome fantasia. Aí, o que acontece? Ele abriu uma matriz e várias filiais. O correto na régua é o faturamento da matriz e o faturamento de cada filial emitir o cupom fiscal. Mas olha a loucura que seria na loja dele se ele tivesse que fazer isso. Ele teria que ter 18 maquininhas de cupom fiscal, provavelmente 18 sistemas, né? Mas aí a Saipos, né, que também patrocina aqui, eles já pensaram nisso e eles conseguem colocar mais de um restaurante dentro do sistema. Dentro do sistema, então eles já sanaram esse problema. Mas fica muito difícil de organizar, principalmente se você for delegar para colaborador. Né? Aí vai virar uma bagunça. Se o cara não tiver a noção do porquê, ele vai fazer de qualquer jeito. Ah, não tem diferença. Sim. Mas o correto é desse jeito. O que dá para ser feito, que é meio certo, que é o que eu indico para os meus clientes. A Clívia, que é minha sócia, né, e CEO da empresa, ela fala, toma cuidado quando você fala isso. Porque as pessoas vão... Porque as pessoas podem tomar isso como verdade. Então, por isso que eu sempre trago a régua. Lembra da régua? Totalmente certo. É assim, o meio certo. Você pode faturar tudo na matriz e deixar as filiais sem movimento. Não está 100% certo, mas não há sonegação. E eu acredito muito, né? Só há erro administrativo, mas não há sonegação. E eu acredito muito que para o governo pouco importa. O importante é receber o imposto, né? O devido. Então, se você está recolhendo tudo na matriz, né, das filiais, você está pagando a alíquota cheia de toda a movimentação dessas 18, né, dessas 18 pizzarias. Você não está fazendo nenhuma sonegação. Agora, tome cuidado, porque se você começar a não declarar dessas 18, aí pode dar um problema bem sério. Eu tô aprendendo pra caramba aqui. Você tá percebendo, né? Sim. E uma coisa que eu acho importante você falar, porque, igual a Clívia, ela comentou, né? Cuidado para as pessoas não tomarem como verdade absoluta, saírem fazendo isso de forma desestruturada. Tem um ponto
que você precisa avaliar muito bem, principalmente quem gosta de construir marca. Eu não conheço, então eu não estou falando para o restaurante, e sim para alguém que vai fazer isso de uma forma correndo, só visando imposto. Primeiro, se você vai fazer 18 com várias marcas, vai ser muito difícil você construir uma marca. Sim. Já Eu fico imaginando as embalagens. Eu acho que não dá nem para ser uma embalagem, não dá para colocar a marca na embalagem. Tem que ser embalagem genérica, porque senão aí entra no outro ponto. É vários pontos. Muitas vezes, o trabalho que você vai ter para tocar essa complexidade de qual que vai a embalagem, qual cupom que é, por qual loja que foi, qual que foi... Ah, teve um problema com o cliente. De qual loja que foi para eu moderar a avaliação? Cara, tipo, imagina 18 cardápios para você configurar, abrir loja, pausa loja. Às vezes o trabalho, quando a gente fala de custo, tempo, preocupação, mão de obra, às vezes no imposto você vai economizar, mas precisa entender se você realmente está ganhando lá na ponta. É que no caso desse, eu vejo que ele não está focado só no imposto, ele está focado em aumentar a venda pela dominação do mercado, né? É só venda, né? Basicamente isso. Ele não está preocupado em marketing, né? Ele não está preocupado, por exemplo, a credibilidade dele no iFood, segregando também as lojas, diminui. Por quê? Porque o iFood ele vai entender que aquelas lojas elas estão dividindo o faturamento entre as lojas que estão lá dentro do iFood, então ela não vai te deixar relevante pelo seu faturamento, né? E as avaliações também ficam um pouquinho mais complexo de... O que você ia ter somado? Porque hoje o iFood, aí vamos falar de venda, de algoritmo, só alinhando com vocês, tá? Toda vez que eu falar de venda do iFood aqui e não tiver ninguém do iFood na mesa, eu não tô com chapéu de representante do iFood. Eu tô falando de Rafael, falando de delivery, tá? Hoje o iFood ele tem algumas métricas que impulsionam a venda dos restaurantes. Uma, por exemplo, fala que não, mas ajuda pra cacete. Você ter muitas avaliações boas em um restaurante. Em 18 não vai contar. Sim. Outra coisa, a sua capacidade de gerar recorrência. O iFood, no final, ele está preocupado com a experiência do usuário. Isso eles falam. E como você sabe se o usuário está tendo uma boa experiência? Ele entende isso quando o cliente ele compra com você a primeira vez e ele volta fazendo várias compras. Se você tem 18, você divide isso pelas 18 e não tem uma força de marca somada. E a outra é, cara, a quantidade de receita, para você virar uma conta estratégica. Hoje em dia o iFood tem algumas faixas de restaurantes, então tem um que ele chama de long tail, que a grande maioria são os restaurantes que não são grandes, que não são estratégicos, não tem uma marca forte, o faturamento não é alto, então eles são long tails. Tem os key accounts, né, que são as contas estratégicas, vamos dizer dessa forma. E aí é óbvio que esse cara ele vai ter um olhar diferente. Hoje o iFood ele tem mais de 300 mil restaurantes dentro da plataforma. Ele não, nem se ele quisesse, o iFood tem 6 mil funcionários, falando de executivo, de tecnologia, programador, jurídico, que é uma área gigante. Ele não consegue atender com proximidade 320 mil restaurantes. Impossível. Óbvio que ele vai escolher quem? Os estratégicos, as contas estratégicas. Você tendo 18, você não tem força para ter uma conta estratégica lá dentro. Então isso precisa ser entendido, né, Daniel? Sim, isso tem que ser entendido. Vai muito do planejamento do seu negócio, né? Você tem que entender o seu planejamento antes de ir fazendo as coisas, né? Senão, quando você vai lá na frente, você deixou muito dinheiro na mesa, tem coisa que é reversível. As avaliações que você perdeu concentradas, a recorrência que você perdeu concentrada... Sim. Não faça isso só para ter mais lojas no iFood, mas se você vai ter mais lojas no iFood é porque você fez um planejamento, uma estratégia para você conseguir faturar mais, né? Mas pense que você pode estar quebrando muitas outras coisas, né? O empoderamento do iFood, o empoderamento da marca, do brand. Mas o que é legal também que ele falou, né? Não querendo induzir para isso, né? Mas ele fala assim... Às vezes a pessoa pede pizza e acha que são pizzarias diferentes. Então, às vezes, ele fala que uma é melhor que a outra e sai do mesmo lugar. Do mesmo lugar, entendeu? Então, também causa uma confusão na cabeça do consumidor. Ou o cara, ele comprou em uma,
ficou puto, aí vai lá, detona no Instagram, no grupo de WhatsApp, fala, nunca mais eu compro dessa pizzaria. Aí Compre ele na compra outra. na segunda marca, e ele tá postando lá, ó, essa aqui é boa, lembra que eu falei da outra lá? Compra nessa aqui. No final do dia o dinheiro tá indo pro mesmo bolso, e o pior, né? Tá indo pra mesma operação, o mesmo pizzaiolo que ele falou que era horrível, era a pior pizza que ele já comeu, fez a Sim, melhor. exatamente, né? Por isso que é muito louco isso. Mas, resumidamente, né? O totalmente certo. Faturamento e emissão de cupom fiscal na matriz e filiais. O meio certo. Centraliza tudo na matriz, você vai estar pagando o mesmo imposto, né, das matrizes e filiais, só que centralizado na matriz, para não ter a complexidade de, né, emitir cupom fiscal para cada CNPJ. Então, deixa as filiais sem movimento. E totalmente errado é o que eu falei. Se for para fazer isso, tribute todo o faturamento. Porque se você fizer um errinho, já aí causa um grande Problema transtorno. geral. É. Dani, boa. Acho que a gente passou por bastante coisa aqui legal. E uma das minhas preocupações era que a gente conseguisse entregar um episódio diferente. Porque quando a gente fala de contabilidade, a gente fala de padrões, coisas que já existem há anos. Então, não tem muito que inventar um novo hack. Mas eu acho que até aqui a gente já entregou coisas 100% novas. Eu queria tocar em um ponto que a gente falou no anterior, mas que foi justamente o que eu falei, que as pessoas ainda se impressionam. E eu acho que faz super sentido. Até pra galera parar de tomar um pouquinho de porrada e começar a ver até um pouquinho de lucro ali na ponta. Sim. Que é quando a gente fala de imposto sobre bebida. Né? Eu sempre escuto você falando, sempre vejo que a galera se impressiona. Escutei você falando sobre bebidas que, cara, podem ser tributadas de acordo com o NCM diferente. Fala um pouco mais disso, né? Eu acho que você vai saber explicar com certeza muito melhor que eu. Legal. A gente tem uma complexidade dentro do mercado de restaurante, de delivery, principalmente nas bebidas, né? Porque existem uma coisa que chama ICMS-ST, que é estadual, e tributação monofásica. Não quero entrar aqui no contabilês, né? Mas são reduções de impostos, não são benefícios, são reduções. Por que existe essa redução? De forma resumida, esses impostos, ICMS, que é estadual, PIS e COFINS, que são federais, eles são tributados toda a cadeia na indústria. Não é redução, é que alguém já pagou. Alguém já pagou por você, né? Por quê? Porque o governo considera que aqueles produtos, as bebidas, têm alto índice de sonegação durante a cadeia até chegar no consumidor final, né? E acho que, assim, uma vertente que eu trago, mas é minha, de achismo mesmo, é por conta dos ambulantes, que sempre tem bebida sendo vendida no ambulante. Então, quebrou ali a tributação quando o ambulante vende para o consumidor final. Então, para eles não ter esse problema de ganhar menos imposto, eles faturam tudo lá na fábrica. A fábrica da Ambev, se eu não me engano, tem um reloginho para identificar a quantidade que sai da torneira de bebida, que a Receita Federal ela controla isso, sabe? Caramba. Para não ter sonegação dos impostos dele, né? E aí toda a cadeia deveria ser retirado esse imposto até chegar ao consumidor final. Só que a Receita Federal, ela foca. Vou focar na indústria, né? E o Estado também, né? Vou focar na indústria, e aí, se vierem pagar mais durante a cadeia, é lucro. E é o que acontece, né? E é o que acontece. Por quê? Porque tem que estar NCM bem... o NCM certo do produto, tem que zerar ali as alíquotas no sistema do cliente para facilitar a contabilidade, mas como a gente é uma contabilidade especializada, quando chega no fiscal a gente também faz esse ajuste, que a gente vê que muitas das vezes a contabilidade não faz, porque ela tem vários clientes, ela pega só as notas Do fiscais jeito que tá, vai. e faz o DAS. Deixa eu trazer um ponto. Então, dá uma retrospectiva. Você explica. Isso é uma coisa que você explica muito de forma fácil. Mas, caso alguém não entendeu, basicamente, algumas bebidas frias, por exemplo. A gente está aqui com a Coca-Cola, com a água Cristal. Essas bebidas são bebidas que elas já são pagas. O imposto em cima dela já é pago na fonte. Na indústria. Legal. A indústria já pagou, porque perde-se o controle quando... Só 3 impostos, PIS, COFINS e ICMS. Mas mesmo estando no Simples Nacional, tem essas alíquotas lá dentro. Tá, boa. Excelente. Acho que é importante complementar.
porque isso muitas vezes é vendido por ambulante de rua e o governo sabe que esse cara, por exemplo, ele não vai conseguir tributar. Então, já tributa na fonte, entra na precificação e tá tudo certo. Porém, o pulo do gato nisso, acho que a mudada de jogo vem quando você fala que muita gente continua pagando imposto e o governo ele não vai barrar o sistema. Tipo, você vai pagar imposto, o governo, isso aqui você não tem que pagar. Ele vai deixar você pagar. E eu fiquei pensando aqui, a gente fala de bitributação. Dependendo do caso, pode ser uma tritributação. Porque eu fiquei pensando, tem lá, vamos falar que a Coca-Cola pagou lá na fonte. Aí fez o pagamento. Aí a Coca-Cola vendeu um atacadão. Ele, cara, na maioria ele já deve saber disso, porque é muita grana. Mas vamos falar que ela vendeu para um mercadinho, distribuidor local, e às vezes o dono do mercadinho não sabe disso. Esse cara pagou de novo. Sim. E aí esse cara vendeu para um delivery. Aí o delivery vai lá e paga de novo. Sim, exatamente. De bi pode ser ter virado tritributado. Até mais, porque a cadeia da bebida pode ser longa, né? E aí, se todo mundo pagar esses impostos em toda a cadeia, tá bonito para o governo. Como isso acontece com mais facilidade? Quando o cara não emite a nota fiscal, mas ele paga o imposto sobre aquilo que ele vendeu. E tem tributação, tem retroativo de tributação para o cara reaver isso ou não? Sim. Tem como? Tem mas como. Aí você precisa... Se tiver NCM correto. Tá, aí você pode falar pro governo, seu governo... Sim. Pagamos a mais aqui nesse NCM. E aí faz a recuperação. Tá, hoje vocês conseguem ajudar nisso? Sim, mas o que acontece, né? No nosso mercado, é bem pouco que a gente consegue recuperar, porque vem fazendo errado. Entendeu? Como eu disse no início, né? É muito comum a gente pegar clientes que mandavam o faturamento pro contador sem o cupom fiscal. E sem o cupom fiscal não dá para tirar as bebidas, né? Não dá para E o governo ele vai querer todo o detalhamento desse processo. E não tem como recuperar. Tá. Então quem faz tudo certinho, quase ninguém, consegue, mas quem não faz, sofre. Exatamente. E aí, o que é interessante, né? A NCM, a gente fala aqui NCM, mas é como se fosse para ter um bom entendimento, o nosso CPF, só que o do produto. Tá. Então, a Coca-Cola, ela tem o seu CPF, que é o NCM. A cerveja, ele tem o seu CPF, que é o NCM. E aí, as coisas não são tão simples assim, ainda mais aqui no Brasil, né? Simples, nem o simples. Aqueles que são industrializados, refrigerante, a água cristal que a gente está bebendo aqui, a cerveja, elas são mais fáceis de entender porque elas têm, de fato, uma industrialização e a gente não modifica o produto e vai até o consumidor final. E o governo já sabe como funciona tudo isso. Mas quando tem chá da casa, soda italiana, milkshake, esses são muito comuns também estarem com o NCM incorreto, porque aí o próprio dono do restaurante vê o NCM mais próximo àquela bebida. Que às vezes é o da Coca-Cola e ele coloca no milkshake ou no chá da casa. Exatamente. Nossa. E aí acaba não conseguindo diminuir o imposto. E tem uma outra coisa dentro disso tudo, que aí vai confundir muito a cabeça de vocês, mas eu vou só dar uma pincelada, é que a soda italiana, até eu me confundo de vez em quando, mas a soda italiana, ela tem a isenção do PIS e COFINS, mas não tem do ICMS. O chá da casa, o suco, e aí o suco, né, que vem industrializado, ela tem a isenção do ICMS, mas não tem o do PIS e COFINS, porque são entendimentos de órgãos diferentes, Receita Federal e Secretaria da Fazenda. Se você ficou com dúvida, já sabe. E é publi, não é publi. Mas fala com os contadores dos restaurantes para eles entenderem o seu caso, porque isso é muito específico. A grande questão é que se você não tem preguiça de vender, você não pode ter preguiça de olhar isso. Porque no final do dia você quer vender mais para quê? Para ganhar dinheiro, né, Daniel? Uhum. Então, se você quer ganhar mais dinheiro e você tá vendo que você não faz nada disso do jeito que a gente vem falando aqui, que o Daniel vem explicando, olha, porque é uma forma de você ganhar mais dinheiro na sua venda e parar de dar mais dinheiro pro governo. Se você reclama de pagar imposto e você não vai atrás disso, você não tá fazendo nada. Na minha palestra eu até mostro uma tabelinha, né? Eu vi, de exemplo. De azul, né? O chá da casa, quanto tem de alíquota, né? E até chegar ao alíquota efetiva, que é o do alimento, que aí é cheio mesmo.
E com isso você consegue fazer estratégia de combo, né? E de combo, sim. Se você pegar... Eu tenho até um conteúdo no nosso Instagram que está lá fixado, de um grande player que faz estratégia disso, né? Porque os combos, para os grandes players, ele não é só uma estratégia de venda e uma estratégia de marketing. Ele também é uma estratégia tributária. Tá? Por quê? Porque quando você pegar um combo em um grande player e compre lá, ninguém olha o cupom fiscal, mas olhe só de curiosidade. A bebida ela não tem desconto. Só tem desconto na batata e no lanche. Tá? Por que isso? Porque a alíquota menor ela vai se sobressair pela alíquota maior dos alimentos. Então você deixa o preço cheio da bebida e dá desconto para ir ali, dá o preço cheio na bebida, que é a alíquota menor, e aí você dá o desconto na batata e no lanche, que tem a alíquota maior, vai diminuir. Então no agregado... A margem maior é da bebida. A margem maior é da bebida, então vai diminuir a média do combo. Tá. Entendeu? E aí, tem muita gente que faz isso da forma errada, dá desconto em tudo, né? Não, e aí quem nunca comprou numa pizzaria e tá lá, Coca-Cola 2 litros grátis. Uhum. Matou a estratégia toda de pagar menos imposto, porque você vai pagar sobre a alíquota efetiva a pizza, ou seja, a alíquota cheia, e a Coca-Cola tinha uma redução de PIS, COFINS e ICMS. Dá o desconto do valor da Coca na pizza. Exatamente. E pior que... Mas aí uma pergunta. E aí é muito sobre o que a oferta, o que acontece. Quando a gente fala de Coca-Cola, vou dar Coca-Cola grátis, é mais atrativo para o cliente. Eu não sei se você já viu aquele meme do Július, produto 100, frete 20. Aí o cliente, cara fechada. Produto 120, frete grátis. Aí o cliente feliz. Sim. Quando a gente fala Coca-Cola grátis, as pessoas, elas... Opa, Coca-Cola grátis. Vamos falar que a Coca tá 12 conto. Com 2 litros, a 12 reais. Se eu colocar que a Coca é grátis, a pessoa vai, opa, ganhei um refrigerante de brinde. Se eu colocar pizza e Coca-Cola e colocar 12 reais de desconto na pizza, a pessoa talvez não vai ver tanto valor agregado. Sim. Eu posso comunicar Coca-Cola 12, mas no cupom fiscal a emissão ser com valor de desconto da pizza? Porque no final do dia o cliente ele vai pagar o mesmo preço. Não. Por quê? Porque quando você comunica, aí entra em outra regra. Eu posso, o direito mas eu do tô correndo consumidor. risco. Não, o direito do consumidor. Aí sai dos impostos e se você pegar um cliente, que sempre aparece um, que fala, opa, a Coca-Cola não era grátis, por que aqui no cupom eles estão me cobrando? Esse cara vai acabar com sua vida se ele for atrás. Aí ele vai atrás de você e fala assim, ó, vocês estão me cobrando a Coca-Cola grátis. Aquele valor do cupom, você vai ter que devolver para o cara. Direito do consumidor, propaganda enganosa. Putz. É muita coisa, né? Porque assim, daria para comunicar, Coca-Cola grátis, mas ali no combo você fazer o cupom fiscal para pagar menos imposto, colocar o valor da Coca-Cola e só diminuir o da pizza. Só que o consumidor ele pode se sentir lesado e ele vai atrás e, enfim, é o que você falou, vai ter que devolver, ou se é um cara que ele entende, ele sabe que você vai pagar uma multinha, ele pode começar... Tá, boa. Coca-Cola grátis, se você comunicar isso, Coca-Cola grátis tem que estar lá no cupom fiscal 0,01, que se eu não me engano que tem que colocar. Se você pegar McLanche Feliz, o brinde tá nesse valor, 0,01. Tá, mesmo Porque assim tem que lá no constar. cupom fiscal, tem que constar a saída, né? Então, como grátis. O brinde é grátis, né? Brinde é grátis, né? Então, aquele brinquedinho que vem no McLanche Feliz, ele tem que ser grátis, porque Uma tá comunicando. coisa que eu acho legal falar é que, e eu falava isso antes das minhas palestras, o McDonald's, eu não sei se ele ainda é, mas ele foi por muito tempo o maior vendedor de brinquedos do mundo. Isso é bizarro. McDonald's foi por muito tempo o maior vendedor de brinquedos do mundo. Porque quando o Daniel fala aqui que o cupom fiscal ele tem que ter a saída do brinquedo, é porque ele teve uma entrada, teve uma compra. Sim. Se o McDonald's compra e vende, ele vende, né? Se ele comprou e ele declarou que ele vendeu para alguém aquilo ali, mesmo que foi um brinde, ele vendeu, tá dentro da estratégia de produto. E com isso, com o tamanho do McDonald's, com a adesão que tem o McDonald's Feliz, ele supera grandes marcas, não tô falando só nacionalmente, mas mundialmente. Cara, boa.
Acho que conseguimos entregar mais um pouco, mas você que gostou, não entendeu logo de cara a estratégia do combo, volta a falar, tem que falar com os contadores dos restaurantes para você entender mais. E agora eu deixei praticamente pro final. Se eu te falar que a gente tá 10 minutos de ficar 1 hora aqui, você acredita? Caramba. Não parece, né? Não parece. Eu vou deixar um. Eu gosto desse assunto. Se você me deixar, eu vou falar o dia inteiro. Não, tem conteúdo pra caramba. O nosso desafio é tornar isso leve. Sim. E igual eu falei, não vai ser num podcast que vocês vão sair daqui especialistas e ligar pra contabilidade de vocês agora e falar, cara, muda tudo. Agora, a nossa intenção aqui é despertar na cabeça de vocês coisas que podem estar acontecendo errado. E a minha orientação é que vocês procurem os contadores dos restaurantes, falem com todo o time deles para entender. Mas a ideia aqui é pincelar na cabeça de vocês a importância de cada tema. E a gente acabou falando de quase tudo, cara. Falamos até de NCM, né, no meio da conversa do storytelling aqui. Algo que eu acho super importante a gente falar é sobre entregadores, que é outra coisa que Polêmico. sempre tem dúvida. E antes eu quero dar um recado só para vocês, porque eu sei que vocês vão ficar no recado, porque o tema é importante. Dia 25 e 26 de setembro, 25 e 26 de setembro, vem a eFoodMove, o maior evento para restaurantes da América Latina. Vão ser mais de 10 mil pessoas, 10 mil pessoas nos 2 dias. Vão ter vários palcos simultâneos, mais 60 horas de conteúdo. Vai ser um evento muito legal, que eu tenho certeza que se você quer saber mais sobre o mercado de restaurante, você precisa estar. Eu vou estar lá com certeza. A eFoodMove, tenho certeza que o Daniel, de alguma forma, vai estar lá. Tenho que estar. Então, vai ser muito bom, tá? Mas, voltando pro tópico, até quando a gente fala de iFood, a gente lembra de entregador. Os entregadores, cara. Eu tive um episódio aqui com o Diego Barreto, VP do iFood, e a gente tocou nesse ponto sensível. Sim. E aí, igual ele falou, o entregador, ele vive um dilema, porque assim como profissões como manicure, por exemplo, não existem regulamentações específicas ainda para ele. Sim. E isso torna deixa solto no mercado. Então, o cara ele pode ser CLT, ele pode não, né? Mas assim, ele pode ser freelancer, sim, e ele pode ser PJ, que é o MEI, que é o que as pessoas estão fazendo com mais frequência ultimamente. E aí, antes de você falar, eu já vou falar o que para mim é óbvio aqui. Qual tem menos risco, qual não tem risco de tomar processo? Não tem risco, não existe. Não tem risco, não existe CLT. Mas mesmo no CLT, ele pode te processar por outras coisas. Sim, danos morais, e aí vai a lista, né? Então tem gente que, cara, coloca o cara de CLT, mas esquece de N coisas que não pode ser feito. O acúmulo de função, a hora do trabalho, enfim. Então, risco sempre vai existir em cada uma das situações. Tem gente que fala assim, eu vou colocar no MEI porque o que eu vou economizar com N custos, ao longo do tempo talvez eu consiga juntar a grana que eu consigo pagar se ele entrar. Sim. Mas agora entrando na questão técnica. Porque é polêmico até para o CLT. E aí depois eu dou a régua também, que é tudo régua, né? Porque a gente não tem como você disse, uma regulamentação específica para o motoboy. Então, existem N entendimentos e cada um defende o seu entendimento. Basicamente isso. Né? É uma escolha de acordo com as regras do jogo. A gente vê essa confusão de entendimentos até por conta agora do governo querer regulamentar os aplicativos, né? Os entregadores e os motoristas do aplicativo, e está ainda nesse impasse, aceito, não aceito, ou seja, é uma coisa que a tecnologia traz, né? A tecnologia ela é criada para facilitar e para vender mais. Só que não existe regulamentação, muitas vezes, para isso. É uma coisa nova. Então, vou pegar aqui o exemplo do Uber, né? Para sair um pouco dos aplicativos de entrega. O Uber, ele entrega hoje também, né? Mas para sair um pouco do aplicativo de entrega, o Uber, desde o seu início, ele enfrenta muitos impasses tributários. Começou de que, como assim, o taxista paga não sei o que lá, e o Uber não vai pagar nada? E vai pegar o mesmo cliente. E vai pegar o mesmo cliente. Aí começou, até manifestações tinha de taxista no início e tal. Passou por essa fase. Tanto, para você ter uma ideia, o CEO do Uber aqui no Brasil, ele já foi preso. Nossa, eu não sabia disso. Foi. Ele já foi, aí depois soltou, porque, né, enfim, não tem como.
como fazer isso. É porque não Não existia é um crime do cara, não tem uma regulamentação. Muitas problema é do profissões país. hoje, cara, tipo social media. Sim. Há 50 anos atrás, alguém ia se preocupar com qual que era o sindicato do social media? Exatamente. Então, se o governo não acompanha as inovações, o problema não tem que ser do empresário, e sim do E fica do até governo. difícil o governo regulamentar de forma rápida, porque são coisas que estão mutando ao longo do tempo. O Demora. impacto disso na sociedade, cada hora é de um tamanho. Sim. Tá aí todo mundo começou a falar, né, do Uber e do iFood, dos entregadores e tal, mas vai demorar ainda um pouquinho, né, para essa regulamentação. E aí o impasse. Uns entendem que é prestador de serviço, outros entendem que é funcionário, mas para ter funcionário na regularização tem subordinação, isso, aquilo, outro. Para a prestação de serviço tem algumas características. Então, meio que esses prestadores, já falando prestadores, mas essa categoria, ela tem característica nos dois, tanto no prestador quanto no CLT. no CLT. Tem que ter algo específico que não tem, e uns defendem uma tese, outros defendem outra. Eu já vi muitos restaurantes ganhando, né, causas por falar que o motoboy era prestador de serviço, como também vi muitos perdendo por conta disso. Então vai do entendimento do juiz. Print ajuda muito, né? Print ajuda muito. Porque se você, por exemplo, trazendo um exemplo simples aqui, uma das coisas que caracteriza o vínculo empregatício é você ter o horário para cumprir e o dia. O prestador de serviço, ele não pode, de certa forma, ser, mas eu combinei com ele. Tá, mas pela lei não pode. Então, se um entregador manda mensagem para você falando assim, olha, eu não vou conseguir amanhã, eu não vou conseguir chegar amanhã às 7 da noite. E você esculacha o cara, dá um feedback no cara e fala, pô, assim não vai dar, eu vou ter que te dispensar. Esse print acaba com a sua vida na frente do juiz. O Rafael falou aqui, né, sobre isso, do Dom Rafaelo. Eu acho que a gente falou, cara. É que o muita dele foi um dos primeiros episódios. Do mesmo jeito que se você tem o entregador e ele manda mensagem pra você falando amanhã eu não vou poder ir, eu vou ver se eu arrumo alguém pra ir no meu lugar, e você só fala, tranquilo, até a próxima, você já tá mostrando que você não tem essa cobrança de CLT. É isso, né, mais ou menos? É isso. E tem uma coisa também que eu vi que alguns advogados estão indo para essa vertente, mesmo o cara sendo CLT, tá? Quando o cara é um CLT, mas usa equipamento próprio, ou seja, moto, capacete, né, que seria o EPI do colaborador, tá errado também. Por quê? Porque a empresa tem que fornecer os equipamentos para os colaboradores executarem o trabalho. Sendo que a moto não é da empresa, tem que pagar um aluguel. Então eu já vi alguns casos, mesmo o cara fazendo certinho no CLT, alguns advogados indo para a justiça pedindo o aluguel da moto e do EPI. Cara, eu concordo, mas eu vou dar um exemplo. É fogo, cara. Eu ia falar é foda mesmo. Pode falar, porque eu já falei palavrão aqui. É difícil. Porque se a gente falar, quando você contrata um pedreiro para fazer um serviço, ele é um prestador de serviço. Sim. Você tem que fornecer a furadeira pro cara? Mas aí é um prestador de serviço, não é CLT. Se você for registrar, tem que oferecer. Ah, tá. Então, para aí, calma aí. Então, se ele for prestador de serviço, não tem problema ele trabalhar... Não, porque eu não sou contador, você não compra um computador para mim fazer a sua contabilidade. Você está prestando um serviço para mim, você tem equipamento. Exato. Se você for CLT, você tecnicamente não pode fazer com o seu computador. Eu tenho que te fornecer como empresa o equipamento. Sim. Ou você me pagar um aluguel para eu usar o meu, porque aí é outra coisa, né? É uma negociação com contrato e pior, tudo mais. Sabe qual é o pior? Faz sentido, pô. Faz sentido total. Faz sentido. Eu tenho o Roger, os entregadores dele são CLT. Agora eu entendi porque que ele compra a moto zero. Ele compra moto pro restaurante. É por conta disso. E aí é isso, ó, você vai operar na minha moto. Exatamente. Cara, faz sentido, faz total sentido. Assim. Se eu não me engano também, a Fenza, né, da Coca-Cola, tem motos próprias, porque eu vejo as motos com adesivo? Com o logo. Cara, faz não sentido. tenho certeza. Não, mas faz sentido, assim. E aí, voltando, não tô entrando no mérito de se você acha justo ou não, se você acha certo ou não. Mas faz sentido. Quando a gente vai trabalhar em qualquer empresa, a gente não chega na empresa com o notebook debaixo do braço. Sim. A gente chega lá e fala, cadê o computador pra gente trabalhar? E
o entregador, ele é um profissional da empresa, se ele fosse CLT, a diferença é que muda a área e o equipamento dele não é um computador. Então, mesmo você achando que tá 100% certo, tem Por isso que eu brechas. falei, você tem que entender o que funciona melhor Sim, para você. A grande questão é, você falou de governo, é algo muito polêmico, e aqui no podcast eu fujo um pouco de polêmica, sim. porque às vezes vai para outro viés, tem gente que, enfim, gosta de ganhar palco em cima disso, e não é o caso, mas nesse contexto é uma polêmica que precisa ser pensada. As pessoas estão achando que o iFood, por exemplo, sairia do Brasil se os entregadores fossem regulamentados. Volto a falar, tá? Não tô com o chapéu do iFood, não é uma informação iFood. É uma informação de quem vive o mercado de delivery, conversa com muita gente de delivery. Cara, eu acredito que não, até porque o iFood é uma empresa brasileira, tem gente que acha que é de fora. E o core do iFood, na minha visão, Rafael, não é só entrega. O iFood é conhecido pelo brasileiro, não é por fazer entrega. Igual a Uber, por exemplo. A Uber não deu certo, porque o iFood é um patrocinador, e por que a gente fala sempre de Uber aqui? Porque a Uber, ela tentou vender comida e ela até desistiu no Brasil. Saiu fora. Mas ela dá como argumento a nossa legislação para ter saído do país, né? Enfim, no final do dia eles não Não conseguiram. é só isso, mas ela dá de Não argumentos. conseguiram, né? Tem gente que fala, o iFood fez um monopólio. Para mim, monopólio chama-se, hoje, do jeito que funciona, chama-se incompetência de outras empresas. Porque Sim. falando do mercado de varejo, todo mundo falava que o Mercado Livre era um monopólio. Aí veio a Shopee, a Shein e a Amazon e quebraram essa barreira. Por quê? Porque, na verdade, o que não tinha era outra empresa competente igual o Mercado Livre. Então, o iFood hoje, ele é a única empresa que tem a competência de manter uma marca forte e que seja solucionável para as pontas. E aí, quando a gente fala da Uber, por exemplo, o core dela é entregar pessoas, é levar pessoas de um ponto a outro. Sim. O iFood representa uma fatia muito importante, mas as pessoas conhecem a iFood por vender comida. É um shopping, né? Exato. E pizzarias, hamburguerias, principalmente as pizzas, a vida toda tiveram seus motoboys. Sim. E elas anunciavam em panfleto, anunciavam de N formas. Para mim, se isso vir acontecer, e não é para agora, tem gente que já tá preocupado com o mês que vem, não é um negócio rápido. Não, O de iFood, jeito nenhum. ele tem total liberdade, e aí mora um perigo muito grande, não pro iFood em si, mas para a cadeia toda, dele simplesmente falar: a partir de amanhã não existiria mais, por exemplo, logística parceira. Eu tô tentando falar pausado para ninguém pegar e tirar de contexto isso que eu tô falando, mas assim, a logística parceira. Então, cada restaurante que Vai ter tenha o seu seu. entregador. Quem que vai sofrer com isso? Eu acho que existem 3 pontas. O iFood vai ser o que menos vai sofrer. O cliente final talvez vai ser o que menos vai sofrer também. Quem vai porque existem hoje restaurantes com entrega própria e tá tudo bem. Quem vai sofrer mais? Entregador e restaurante. Sim. Então não vai ser o iFood nem o cliente final. O entregador, por quê? Porque hoje o entregador ele não tem que bater na porta de ninguém para pedir emprego. Sim. Ele simplesmente liga o app dele. E quando ele liga o app, quando ele bate na porta de uma pizzaria e fala assim, hoje eu vou trabalhar para você, ele só vai trabalhar para aquela pizzaria. Quando ele liga o app, ele pode trabalhar para iFood, ele pode para Lalamove, ele pode trabalhar para outras empresas de logística, mesmo que não estejam no setor de food, e ele passa com esses aplicativos ligados. Por isso que o CLT também não é interessante para o entregador em muitos casos. Sim. Porque ele não pode trabalhar em 2, 3 empresas ao mesmo tempo. Hoje a categoria não quer CLT, são poucos. São raros. Eu acompanho alguns, não é local de fala, mas, cara, os que eu acompanho não querem CLT, eles querem uma regulamentação, mas que eles entendem que sejam mais justas para eles, algumas adequações, mas não CLT. Então, esse é um ponto. Quem vai sofrer também? O restaurante, porque tem muito restaurante pequeno que não entende que esse modelo de negócio do iFood, de trazer entregador para dentro, ele no final, ele é uma fonte de receita, claro, porém, ele permite que um restaurante que não tem muitos pedidos, a ponto de pagar a diária de um entregador para estar na porta dele, e esse custo que teria que ser diluído entre... Cara, tem restaurante que faz 10 pedidos numa noite. Aí ele ia pegar a diária do entregador, ia ter que dividir por 10 e não ia fechar a conta. A entrega ia sair muito cara no final do dia. E ele ainda ia ter risco de processo jurídico, risco de gestão, risco não, mas trabalho com gestão de motoboys. A partir do momento que a entrega é sua, se o seu entregador faltar, você vai ter que procurar outro. Se o entregador não estiver cumprindo alguma regra, você vai ter que dar feedback. E você ainda tem o risco jurídico. Sim. Hoje o iFood onera tudo isso. Se o iFood para de trabalhar com entrega,
isso vira responsabilidade do restaurante. E tem restaurante que quebra se não tiver uma logística parceira. Falei Sim. besteira? Não, totalmente certo. O legal da logística parceira do iFood é que também toda essa carga, né, de regulamentação e legalização do motoboy é do iFood. Né? Você vai pagar mais pro iFood, né, para ter o motoboy, mas toda essa carga sai das suas costas. E o iFood ainda vai poder falar, desculpa, mas não é culpa minha. Exatamente. Ele vai subir, se ele quiser, é impossível, ao meu ver hoje, ele segurar toda essa carga e ele não conseguir. Só que, cara, eu acredito que seja inviável até pro iFood, Sim. pelo simples fator de como que ele vai fazer a gestão disso. Imagina o RH, folha de pagamento. Né? Hoje só a emissão lá do rendimento e tudo, ele consegue fazer por um sistema. Agora, quando você fala de você ter, de fato, 300 mil pessoas trabalhando na sua empresa... O ponto aí E muito entregador não vai querer assinar carteira no iFood. O ponto é que o iFood nem vai fazer isso, porque senão ele, de fato, ele tira, né, essa opção. Que aí ele vai só trabalhar com o comissionamento da venda. Ele vai fazer o que ele cresceu fazendo, que é vender comida, pô. Na minha concepção, não é viável. O que a gente tem que pensar é que não está sendo viável toda essa brincadeira para o governo também. Eu ia falar disso agora. Por conta do INSS. Que ele só está fazendo isso não é porque pra arrecadar, ele está preocupado com a categoria. É Até arrecadar. porque o motoboy hoje ele não ganha tão mal, né? Já ganhou muito mal. Mas já ganhou muito mal. E eu vejo que a busca deles, do entregador, do motoboy, não é simplesmente pelo ganhar. Eles querem algumas regulamentações, alguns seguros, eles entendem o risco que é o trabalho deles, a dor maior. Mas, falando do governo, e tem gente que fala assim, no podcast tem coisas que você não se posiciona. E existe um motivo para isso. E em governo é algo que eu nunca me posicionei aqui, de partido A, B ou C, porque aqui eu entendo que, primeiro, eu não estou falando a opinião do Rafael, sempre que eu estou aqui eu falo do Falando de Delivery, ou quando eu falo de mim, eu falo, o Rafael é o consumidor. Outro ponto é que existe uma responsabilidade, a gente é um canal hoje que é relevante no setor, é um canal que tem influência no setor, então eu tenho que tomar muito cuidado com tudo que eu reverbero aqui. Então não dá para mim sair falando que partido A, B ou C. A grande questão é que eu acho que se isso acontece, talvez o iFood arrume um problema, ou o governo arrume um problema, até com os entregadores. Sim, total. Essa massa começar a se manifestar e falar, cara, vocês estão entrando numa briga que não é de vocês e vocês não estão olhando para nós. Vocês estão aproveitando o nosso movimento para entender como que vocês podem ganhar em cima disso. É isso, né, que você estava falando da arrecadação. Quando você pegar o Uber, pergunta para o motorista do Uber qual que é a preocupação dele nessa história da regulamentação dos motoristas. Ele tá só preocupado de ganhar menos. Ou de Uber sair do Brasil e não ter a fonte de renda. O combustível já tá caro, não sei o que lá. Aí vão pegar agora e eu vou ter que pagar INSS, sabe? Tipo isso. Então, por mais que tenha agora o valor mínimo por hora, que eu nem sei como que eles vão fazer isso, porque o motorista ele ganhava por deslocamento, e aí, com a regulamentação, ele ganha um mínimo por hora. Isso é uma loucura, essa regulamentação. Mas o pessoal está tramitando lá. Isso não é válido ainda, tá? Então, a gente está aqui, né, no início de 2024, né? É bom datar, né, o dia da... Não só o dia... Vai que quando o episódio vai pro ar, esse episódio ele deve ir pro ar ou no final de abril ou início de maio. E o cara tá assistindo em 2030. Não, como não tá regulamentado? Tá. Em 2024 não tá regulamentado, né? É importante falar. Mas é uma coisa que, assim, é bem complexa. Então, se você tem dúvida do que você faz com o seu entregador, primeiro, procure especialistas. Então, fala com o seu contador, procure um advogado, e entenda. Risco 100% de não tomar processo de funcionário, nenhuma empresa vai ter. Mas isso aí não é só pro motoboy, não. É pra qualquer... cara. É porque tem gente que fala como se, vou pôr CLT. É o que você falou, aí você põe CLT, você tem a obrigação de dar o equipamento de trabalho. Sim. Então, você tem que entender o que faz sentido ou pra pagar você. o aluguel do equipamento que o colaborador está usando, que é próprio. Agora, existem boas práticas no mercado, que aí eu acho super importante que vocês tenham. A primeira,
E eu acho que isso é boas práticas não com o entregador, é com qualquer pessoa, seja funcionário ou não. É você tratar do jeito que tem que tratar. Eu vejo muito restaurante que trata o entregador como se o entregador fosse a parte menos importante da coisa. Cara, o entregador, ele é simplesmente sinônimo do delivery. Delivery significa entrega. Então, para de tratar o seu entregador como que se esse cara fosse menos do que o resto da sua equipe. Como se esse cara ele fosse facilmente substituível. Porque sem o entregador você não consegue operar. Esse é o primeiro ponto. Então, se você dá boa noite para todos os seus funcionários, não faça diferente com o entregador. Se você não tem problema em dar água para o seu funcionário, não faça diferente com o seu entregador. Não começa a culpar a classe por causa de atitude de um ou de outro. Porque eu tenho certeza que talvez você já tenha tido um pizzaiolo muito ruim. Você já tenha tido um chapeiro muito ruim. Mas eu não vejo as pessoas no grupo de WhatsApp falando que a classe de chapeiros ou de pizzaiolos é uma classe difícil de trabalhar. Agora, entregador, as pessoas têm mania de generalizar como se eles fossem inferiores. Então, eu acho que qualquer princípio começa por aí. E depois você entender as boas práticas de acordo com o que você escolher. Vai ser MEI? Aí você fala com os contadores o que precisa dentro do MEI para eu estar dentro das leis e tá tanto precavido do meu lado quanto fazer o certo para ele. Você falou algo que eu vou puxar aqui, eu acho que vai ser um final bem legal do episódio, sobre a importância do imposto de renda do entregador, né? Sim. Se ele é um MEI e ele está faturando ali mais de R$ 4.000, ele também tem imposto de renda pessoa física para fazer. E tá? isso não é difícil hoje. Isso não é difícil hoje. Então, também, o que eu vejo muito no mercado também, né? O restaurante, ele se faz a precaução de regularizar e administrar o MEI do motoboy. Né? Se o motoboy ele não faz, deixa que eu faço para você. Não está errado desde que esteja sendo feito corretamente, né? Depois eu posso dar aqui os detalhes. Você quer puxar a responsabilidade para você, beleza. Só que tenha os detalhes ali sendo feitos. E aí, se o cara está emitindo uma nota fiscal de mais de R$ 4.000 para o seu restaurante e tal, também oriente o seu motoboy que ele precisa fazer um imposto de renda à pessoa física. Né? E aí pode até conversar com a gente também, que a gente faz esse imposto de renda. Mas um detalhe importante aqui, né, desse assunto é entender o que é não regulamentado, porque não existe uma regularização específica, mas o que é legal, né, de ser feito nisso. Se você tem o entendimento que ele é seu funcionário, se você subordina ele, enfim, né, todas as características de um funcionário, registra ele no CLT. Se você é aquele cara que fala assim, eu não me aguento, quando o entregador fala, eu vou faltar, e você não dá um feedback nesse cara, registra. Exatamente. Porque se você tá com ele MEI e você virar cara, cobrar ele, você tá passível a tomar um processo. E se ele for muito bom, também é uma estratégia de retenção, porque ele é obrigado a trabalhar para você todos os dias. Ele não vai te deixar de um dia para o outro para outro restaurante. Isso, em termos, né? Mas ele, cara, vai perder aviso prévio, vai perder... Sim. Enfim, ele vai ter mais segurança, mas você também. Ele vai pensar 2 vezes antes de te trocar. Então, se você tem o entendimento que ele é seu colaborador e você vê a importância dele estar ali e não quer correr o risco dele te trocar de uma hora para outra, né? Sem ter prejuízos, né? No caso, para ele, CLT. Se você entende que ele é um prestador de serviço, pelas coisas que a gente falou aqui, dos equipamentos próprios, né? De ele não ter uma subordinação, de ele poder trabalhar hoje e se ele quiser trabalhar no dia 30 não tem problema. Hoje é que dia? Nem sei. É dia... Hoje? Puta, agora você me pegou dia 20 hoje. Ixi, dia de imposto. Dia de imposto. Então, né, se não tem uma regra fixa, né, de todo dia aqui, das 18 às 24, às 23 ou à meia-noite. Se ele é de fato um prestador de serviço, e você entende que ele é um prestador de serviço, faça tudo certo. Exija a nota fiscal, faça um contrato de prestação de serviço, pague ele numa conta pessoa jurídica. Tem mais alguma coisa aqui?
Se não lembrar, é bom que aí o pessoal vai para os contadores. Tem que tá sendo feito o pagamento do DAS, do MEI, por mais que é uma obrigatoriedade dele pagar, você pode ser coparticipante nessa falta de pagamento e pode ser prejudicial na hora que ele estiver fazendo uma prestação de serviço para você. Se ele se acidentar, não estiver pagando o MEI, ele não tem o benefício do INSS. Então, é muito bom você monitorar isso. E se você tiver documentado que você falou para ele, cara, pode deixar que eu cuide dessa parte tributária, porque talvez você não vai ter quem cuidar para você, tá muito fácil de falar, ó, você que não pagou o DAS, então agora você que vai pagar aqui todas as custas e o tempo que eu tô fora. Exatamente. Você pode fazer uma prestação de serviço para ele também, né? E ele, né? Enfim. É uma troca mútua também entre prestações de serviço. Mas tem que ter tudo certinho, né? Então, é uma outra forma de deixar legalizado. CLT, prestador de serviço MEI. Acontece que o setor, ele trouxe um termo de freelance para esse mercado. Isso a gente nem fala normalmente, né? Porque é o que mais usam e o que menos deve ser feito. Que é o freelance. O meu motoboy é o freelance. No evento que a gente participou, eu perguntei assim, eu fiz a primeira pergunta, quem aqui tem motoboy prestador de serviço? Ninguém levantou a mão. Na verdade, levantou uns 3. Isso. Aí São 60 pessoas lá. Que estranho, pessoal aqui tudo CLT. Quem aqui é CLT? Ninguém levantou a mão. Eu falei, tem alguma coisa errada, ou é um ou é outro, né? Ah, tá. Quem aqui é o motoboy freelance? Todo mundo levantou a mão. Eu tava no evento, eu vi isso acontecer na prática. Eu lembro que eu até brinquei, eu tava lá no fundo, eu falei assim, pô, quem tem motoboy... Todo mundo era pra ser dono de delivery. Quem tem motoboy CLT? Quase ninguém. Quem tem motoboy PJ, né, MEI? Quase ninguém. Eu falei, pô, pergunta quem não tem delivery aí, que eu acho que aí todo mundo levanta. Na verdade, era todo mundo freelance. Todo mundo freelance, que foi um termo, né, criado pro setor pra pagar só a diária ali e Tchau. Não verificar se ele é um prestador de serviço e não registrar ele. Uma forma totalmente errada. Freelancer é igual um prestador de serviço. Você chamou o cara para prestar um serviço para você aquele dia. Exatamente. Tem que estar regularizado como prestador de serviço. Então, ele tem que ter um CNPJ, né, que na maioria dos casos dá para se enquadrar no MEI. Tem muito motoboy que ganha até mais do que o MEI, então ele tem que ir para o Simples Nacional. São raros, mas existem. Ele tem que ter um CNPJ, ele tem que emitir uma nota fiscal para você, porque mesmo sendo MEI, o MEI não precisa emitir nota fiscal para um consumidor final, pessoa física. Pessoa jurídica precisa, é obrigatório. Então, como ele está prestando serviço para um restaurante, é obrigatório ele emitir a nota fiscal. Assim, não é obrigatório, mas seria muito bom você pagar ele numa conta pessoa jurídica. Né? Por quê? Para caracterizar que, de fato, é uma empresa que você está pagando, não é uma pessoa física. Tudo isso aqui e o contrato de prestação de serviço, né? Que por mais que ele só vem uma vez por mês, faz um contrato. Tenha um contrato padrão lá entre vocês e fala para ele ler, ele concordar e ele assinar. Se não concordar, refaz ali. E se ele não quiser assinar, não trabalha aqui, entendeu? Tem que ser assim. Exato. Tem empresa que você chega e fala, tem que abrir conta salário. Eu não quero conta salário. Então você não consegue trabalhar aqui. Exatamente. Você tem que ter sua empresa, suas regras. O que eu acho interessante, achei que esse final ficou muito bom. Inclusive, eu acho que eu vou colocar o final como corte do começo pra galera chegar até aqui, porque é difícil, né? Sim. Mas eu acho que uma coisa que eu acho que é interessante de ter, tá? De tudo que a gente falou sobre entregador aqui, acho que de imposto a gente falou bastante, eu puxei muito aqui o ponto de atenção que você tem que ter. A vertente de entregador virou quase um segundo tema pro podcast aqui. E eu acho que também vocês precisam ter esse ponto de atenção. Porém, o que eu quero deixar como mensagem final não entendam o entregador como alguém que vocês estão na guerra botando uma estratégia contra ele. Sim. Quando a gente coloca isso na mesa aqui e falando o que você tem que tomar cuidado para você não tomar um processo, a gente está entendendo como são as maneiras legais que não foram criadas nem por vocês, restaurantes, e nem pelos entregadores. Então, vocês o restaurante e o entregador, eles não têm que viver em guerra. Eles têm que entender o que é bom para ambos os lados. Eles estão brigando pelos direitos deles em vários aspectos.
E aí não vai ser o restaurante que vai decidir. Do jeito que o restaurante também briga ali pelo seu, poxa, mas isso eu concordo, eu não concordo. Só que a vida só vai ser melhor para os dois lados se chegar num denominador comum. Se ficar pesado só pro entregador, se ficar favorável só pro restaurante, meu amigo, o entregador ele não vai querer mais ser entregador. Sim. E aí você vai ter mais escassez no mercado, você não vai ter mão de obra. Do mesmo jeito, se ficar pesado pro restaurante, meu amigo entregador, sinto te informar, restaurantes vão parar de operar no delivery e vai ter menos demanda para você. Então, o resultado é o denominador comum. Só que restaurante não pode olhar entregador como um inimigo, o entregador não pode olhar restaurante como um vilão, senão não faz nem sentido ele estar trabalhando no setor. Sim. Eu acho que é o denominador comum, é entender as regras do jogo, que não foram criadas nem por um nem por outro, foram criadas por um governo, pelos antepassados, Sim. e como que vocês se enquadram nisso, vivem em harmonia e todo mundo ganhando o que é de merecimento. O que é legal também é que o motoboy, ele, a grande maioria, não tem a informação dos benefícios de ter um CNPJ. Acha que, não, vou criar um MEI só para pagar imposto. Ninguém quer pagar imposto. E até no CLT você paga, né? É, Você sente menos, né? exatamente. Então, tá cômodo o freelance para ele? O freelance, que eu digo, né, não está regularizado e legalmente. Por quê? Porque ele tem o viés de que se ele for registrado ou se ele for um MEI, ele vai pagar imposto. E ninguém quer pagar imposto. Mas mostre os benefícios. Se ele tem um MEI ou se ele é CLT, se ele se acidentar, ele vai ter o benefício do governo, né, nos dias que ele ficar em casa, se passar os 15 dias. Né? Então, ele tem esse benefício e tira a carga do restaurante também, porque se ele estava também prestando serviço para você e ele se acidentou, acho justo também o restaurante ter que arcar com os dias dele em casa, porque ele tem família para criar e tudo mais. Mas ele que não quis o MEI. Não. Quando você faz uma prestação de serviço, os dois são corresponsáveis por aquilo, né? Você está precisando do serviço e ele está prestando o serviço por um ideal. Então, são coparticipantes. Não é só tirar o da reta, não. Tem que saber quais são as responsabilidades ali quando você decide empreender e ser empregador. Sim, exatamente. Então, esse é um benefício. O segundo benefício, com o CNPJ, né, que é o meio certo, e também no CLT, na verdade. Então, eu vou falar dos dois, né? Tanto com o CNPJ quanto ele registrado, ele tem rendimento declarado. Os informes de rendimento. Se ele precisar de uma declaração de faturamento, o contador faz para ele. Né? A gente tem um aplicativo lá que o motoboy ele consegue ver a declaração de faturamento com a minha assinatura, pelas notas fiscais que ele emitiu para o restaurante. E no CLT é a mesma coisa, tem lá a folha de pagamento e tem a comprovação de renda. Por quê? Hoje em dia o motoboy ele pode trocar de moto, né? Ele pode comprar um carro ou E ele vai precisar dessa declaração. Financiar uma casa. Se ele for um freelancer, ele não tem comprovação de renda nenhuma. Animal. Então é um benefício também. Mostre os benefícios. O imposto deixa à parte. Mas mostre os benefícios porque todo mundo precisa de declaração de faturamento e todo mundo precisa estar assegurado em caso de acidente. Né? E é mais fácil também para ter um seguro de vida e tem benefício de seguro, outros seguros, né? Também quando é PJ. Então... Ensina como faz o abatimento de imposto de renda. Exatamente. Que às vezes parece um monstro. Sim. Aí deu bom. Conseguimos explorar bastante coisa? Muita coisa. Vai dar bastante corte, né? Nossa. O pessoal do marketing que vai gostar. Gostei, muita coisa. Muito bom. Dani, obrigado pela presença de novo. Não só pela presença com Contadores Restaurante, que é um patrocinador antigo já do canal e ajuda muito esse conteúdo estar no ar. Eu sempre falo, enfatizo aqui, que o nosso podcast ele é mantido pelos patrocinadores. A audiência é uma balança, né? A audiência ela ajuda assistindo, engajando e também dando visibilidade, mas os patrocinadores que fazem isso tudo acontecer. Eu sou só o executor da parada. Então, agradeço muito pela participação, mas também como convidado, que, cara, já é a segunda vez que você veio aqui, você já foi no evento, você nunca veio ao meu convite se posicionando como alguém que quis levar em primeiro a marca de compra e tal, tanto que durante o episódio, a maioria das vezes foi eu que falei, fala com eles e tudo mais.
Mas é justamente conscientizando e educando o mercado, e eu acho que por isso, tenho certeza que por isso que o crescimento de vocês vem acontecendo de forma rápida e ao mesmo tempo consolidada, porque vocês estão preocupando em melhorar o mercado, né? E melhorando o mercado, automaticamente todo mundo vai crescer junto, o ecossistema inteiro. Então, te agradeço muito pela presença, tenho certeza que quem acompanhou até aqui conseguiu ter vários pontos de alerta, alguns bons, alguns ruins, só que como eu falei desde o começo do episódio, você precisa saber. Seja algo que você gostou, que você não gostou, que você considera justo, que você considera injusto. Você precisa saber disso, tá? Para acabar, eu queria inclusive informar para vocês que agora sim, entre em contato com eles, porque os contadores de restaurantes têm um app específico para entregadores. São tantos benefícios que se eu ficar falando aqui vai dar outro episódio, mas tem muita coisa legal para você conseguir fazer a gestão dos seus entregadores de forma correta. Então, chama eles, fala que você viu o Daniel aqui no podcast, que você quer conhecer mais sobre o app para entregador, ou se você quiser tirar dúvidas sobre a tributação de bebida, sobre o seu imposto, sua situação do seu enquadramento jurídico, chama eles lá também. Tamo junto, até o próximo episódio, deixa seu like aí em algum lugar dos comentários, não esquece, dia 25 e 26 de setembro, tem iFood Move, o maior evento para donos de restaurantes da América Latina, e bora vender. Valeu!